Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um About Investments. Hoje vamos falar sobre certificados, que é um tema que está cada vez mais na nossa agenda, mas que continua a levantar bastantes dúvidas. Comigo tenho, para nos ajudar a perceber melhor este tema, Marco Barata, diretor da Unidade Técnica de Certificados e Estruturados, e que nos vai ajudar aqui a perceber melhor as nuances que se escondem por trás dos certificados. Marco, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu é que agradeço, Pedro. Muito obrigado. Marco, para dar aqui o pontapé de saída, e para quem nos acompanha e não está bem a par do que é que são certificados, vamos começar mesmo pelo princípio. O que é que são exatamente os certificados? Então, começando pela rama, desde logo há um ponto que é importante perceber, que é não confundir os certificados de investimento, que vamos falar hoje, com os certificados de aforro. Basicamente, os certificados de aforro são produtos com garantia do Estado, com capital garantido, e os certificados de investimento são produtos de gestão passiva que procuram replicar índices acionistas e outro tipo de ativos e que por isso mesmo não têm garantia de capital. É logo uma diferença. E na prática os certificados são isso mesmo. São produtos que replicam ativos subjacentes de vária ordem, de vária natureza. Pois, porque muitas vezes, agora falando aqui, agarrando aqui um bocadinho na confusão que às vezes é feita, muitas vezes também surge a questão se são parecidos com os ETFs e se são, qual é que é a semelhança ou qual é que é a grande diferença entre eles. Sim, os ETFs são, na verdade, o grande concorrente dos certificados. E nisso aí surge... Desde logo as origens são bastante próximas. Alguns pelos anos 90, no Canadá surgiu desde logo o primeiro ETF, e a partir daí os certificados também têm uma história que remonta aos anos 90. No nosso caso, são do início do ano 2000, 2002, sensivelmente, e têm perdurado até aqui. As diferenças essenciais são, ambos replicam ativos subjacentes. A grande diferença é que os ETFs, quando a pessoa adquire um ETF, aquilo que está a fazer é comprar uma parcela de cada uma das ações que o compõem. Por exemplo, o SPY, que é aquele que é mais conhecido, é um ETF sobre o índice S&P 500 e que na prática procura replicar a performance do índice, dando ao portador do ETF uma parcela dos ativos de replicação, no caso das ações. Os certificados dão ao investidor a performance do ativo subjacente. Por exemplo, no nosso caso, temos um certificado sobre o S&P 500 e o cliente, ao adquirir, tem uma parcela desse índice. Tem uma grande diferença que é os ETFs não têm o risco da entidade emitente. No caso dos certificados no nosso caso, tem o risco do Millennium BCP. Ok, correto. Então, quer dizer, nós quando já tendo estabelecido aqui um bocadinho a base, e obrigado também por esta pequena introdução para quem nos acompanha, daquilo que são os certificados e das principais diferenças para produtos que muitas vezes poderão ser confundidos, dentro dos próprios certificados existem diferentes tipos? Se sim, quais é que são os diferentes tipos de certificados? Sim, tal como no caso também nos ETFs, os certificados podem ser de muita ordem, e eu pego um bocadinho naquilo que são os certificados que nós Millennium BCP, enquanto produtor temos. Nós temos os certificados distribuídos em 4 grandes grupos, digamos assim. Um deles são os índices acionistas. Procuramos ativos subjacentes que repliquem as principais economias. Por exemplo, temos o DAX para representar a Alemanha, o CAC para a França, o PSI 20 para Portugal, o IBEX para a Espanha, o S&P 500, o MSCI World. Temos uma panóplia grande dos certificados sobre índices. Temos agora uma nova família, que são os certificados sobre índices com características ESG, e neste caso começámos com 4. É uma luta grande que tivemos, que finalmente viu a luz do dia, e é sobre o S&P 500 Scored and Screened, sobre o MSCI World, o Emerging Markets Selection, e também o Eurostoxx 50 ESG. E depois temos o Estratégia de Alocação, e nessa Estratégia de Alocação o que tentamos ter é 5 certificados com diferentes alocações entre índices acionistas e índices obrigacionistas, para tentar
atingir ou chegar a públicos com diferentes perfis de investidor. Mais conservadores, 20% em obrigações, 80% em ações, até ao o polo oposto, mais agressivo, com 80% ações, 20% obrigações. E depois temos o certificado do ouro, que também é um dos ativos que temos como ativo subjacente, e isto entra na parte das mercadorias. Okay. Eu vou aproveitar agora que falou aí do ouro, porque temos aqui uma pergunta da audiência, da Ana Ruth, que nos pergunta o seguinte, isto no Instagram. Tenho visto que o ouro tem estado em destaque nas notícias. Quais são as perspectivas que têm para o ouro? Sim. Em termos de perspectivas, Ana Ruth, peço desculpa, eu não vou poder dar uma opinião, precisamente porque não tenho essa componente de recomendação, mas aproveito para separar um bocadinho aquilo que são os possíveis investimentos, por exemplo, no ouro. E o ouro, sim, no nosso caso, no caso do nosso certificado, ao longo do ano, houve um forte crescimento por via da evolução do ouro, mas também por via do crescente interesse na mercadoria. E aqui eu acho que mesmo para o investidor é importante conseguir distinguir a forma de investir no ouro. Certo. Porque pode, por um lado, obviamente, comprar uma barra de ouro. O que é que tem? Quais são os riscos que tem? Desde logo tem o risco de ter a barra de ouro onde é que a vai guardar. Certo. Se vai pagar um cofre num banco, se vai guardar em casa, tem essa particularidade. Depois tem também a liquidez, como é que vai vender quando quiser vender, ou como é que fez para comprar. Depois, no nosso caso, o nosso certificado no ouro tem uma particularidade que é, por um lado, tem um custo de gestão, que é um decaimento temporal, um custo, o preço face ao ativo subjacente vai decaindo com o tempo para suportar os custos que temos da cobertura do ativo. E, por outro, tem também o risco cambial, até porque o ouro é cotado em dólares, o nosso certificado é cotado em euros. A evolução do ouro, a evolução do câmbio é também algo que o investidor tem que ter em conta. No nosso caso, comprando o certificado, está a comprar o investimento logo em euros e, portanto, não tem que se preocupar com ter uma conta em dólares ou com transferir dinheiro de euros para dólares para ter essa performance. Portanto, a recomendação que eu posso dar, quando muito, é sempre ao investidor ter sempre muita atenção em comparar as diferentes formas de replicar os ativos subjacentes. Pois, porque, quer dizer, quando estamos a falar dos investidores, e o Marco melhor que eu saberá isto, estamos a falar de perfis que são muito diferentes. Cada um tem a sua estratégia, a sua maneira e o seu gosto e preferência também. Porque muitas vezes nós somos confrontados com pessoas que acabam por preferir investir aos poucos. A minha questão é, também existem soluções à medida deste target? Sim, e é engraçado que eu hoje, obviamente, na preparação desta sessão, estive a ouvir o About Investments passados, e um deles, com o Pedro Anderson, versava precisamente um ponto parecido com esse, que era, ele dizia que, obviamente, para este tipo de investimentos, porque não têm garantia de capital, não devemos pôr o dinheiro que precisamos para pagar a casa no final do mês, ou para pagar o carro, os empréstimos, o que seja. Não. É algo em que devemos pôr um bocadinho do nosso dinheiro. Nesse ponto, nós temos um programa que é o Plano de Investimento em Certificados, aquilo que permite é a pessoa, a partir de pequenos montantes, poder todos os meses, ou no dia que preferir, comprar certificados e isto a partir de baixos montantes. Isto é também por um princípio que deve ser geral, que é investir de forma faseada ao longo do tempo, tentar evitar os pontos. Mais uma vez, era algo que também o Pedro Anderson dizia nesse About Investments, que é evitar colocar os ovos todos no mesmo momento, no mesmo ativo, faseadamente ao longo do tempo. E esta é uma forma que nós temos de permitir ao cliente essa compra ao longo do tempo. Ok. Faz sentido, estou a perceber. Marco, e agora mais uma vez eu vou ter que interromper aqui outra vez, mas porque temos aqui outra questão. Também no Instagram temos aqui a Carolina Marcos que nos pergunta como é que comparam os planos de investimento em certificados com os PPR?
os planos de investimento em certificados, como eu dizia, na prática é uma compra de certificados de forma faseada que pode ter, tem e permite que tenha custos reduzidos. Eu diria que tanto os planos de investimento em certificados como os PPRs são formas de preparar o futuro ou de, pelo menos, de colocar algum dinheiro para usar no futuro. Na verdade, eu diria que não aconselho um ou aconselho o outro. Não o posso fazer por um lado, mas verdadeiramente eles têm naturezas diferentes. O PPR, toda a gente sabe, tem vantagens fiscais bastante interessantes. Nesta altura do ano. Exatamente, sobretudo nesta altura do ano. E, portanto, para quem quer fazer um investimento que sabe que só vai querer usar na reforma ou em momentos de aperto que estão perfeitamente balizados, o PPR poderá ser ou deverá ser a melhor opção. O investimento em certificados tem, obviamente, um custo na venda, e não tem benefícios fiscais. A grande vantagem que tem o plano de investimento em certificados é a pessoa poder vender a qualquer momento. Portanto, na prática é pegar no fiel da balança e colocar aquilo que a pessoa pretende. Se a pessoa pretende um investimento em que não sabe o dia da manhã e, portanto, sente que pode ter a necessidade de fechar a posição ou de resgatar o dinheiro antecipadamente, eventualmente um programa como o Plano de Investimento em Certificados, de ETFs, fundos, o que seja, poderá ser algo mais aconselhado ou mais... à medida do perfil Exatamente, do perfil. Se a pessoa, por outro lado, quer ter mesmo o dinheiro parado e só quer pensar nele na reforma, aí, sem dúvida, o PPR tem todos os benefícios fiscais que os fundo, outros investimentos não têm. Qualquer que seja o tipo de perfil que estejamos a falar e que nos esteja a ver lá em casa, há sempre uma solução mais adequada e personalizada à medida de cada um. Porque aqui neste contexto, Marco, uma das características consideradas mais importantes neste tipo de produtos tem a ver com a liquidez. E a grande pergunta é, o banco assegura esta liquidez? Sim. Sim, a liquidez é um ponto de facto muito, muito relevante. As pessoas normalmente associam liquidez à facilidade que têm de vender um ativo. Exatamente. Normalmente, quando vão olhar, comparam com as ações. Há ações que, se eu tiver 5.000 ações para vender, dou uma ordem ao melhor. Ao melhor significa ao que estiver disponível no mercado e o preço não vai variar por aí além por ter vendido aquelas 5.000 ações. Okay. Há ações que, se eu fizer isso, de repente faço com que o preço caia de um momento para o outro 20%, 30%, precisamente porque são pouco líquidas. Okay. Este é talvez, pelo menos no meu entender, talvez a forma mais fácil de falar na liquidez. No caso específico dos certificados, os certificados não têm vida própria. O que é que isto quer dizer? A performance deles, a subida ou queda do mercado, tem a ver pura e simplesmente com a evolução do ativo subjacente. Okay. E ao ter a ver com a evolução do ativo subjacente, isto significa que tem que ter alguém que consiga garantir que qualquer compra muito grande ou venda muito grande não faz variar o preço muito além daquele que o ativo subjacente está a fazer. Esse é o fornecedor de liquidez e isso, no caso dos certificados, é o Millennium BCP. Se formos ver em alguns dos certificados, está lá sempre uma ordem a comprar e uma ordem a vender. Por exemplo, estou-me a lembrar do Eurostock 50, que é de 10.000 certificados. Se esses 10.000 certificados forem esgotados e a pessoa quiser vender ou comprar o que seja 100.000, aquilo que vai acontecer nesse momento, e obviamente desafio quem quiser a poder fazê-lo, aquilo que vai acontecer é esgotados os 10.000, é reposta a quantidade por nós ao mesmo preço, ou muito próximo, dependendo também da evolução, e é reposta até que toda a quantidade seja executada. Okay. E, portanto, a garantia de liquidez destes produtos é dada pelo market maker, tal como nos ETFs e tal como noutros produtos, com um market maker ou um provedor de liquidez. Ok, acho que foi muito claro. Marco, outra das questões é, quanto é que custa efetivamente negociar certificados?
Sim. O Active Bank tem uma política de comissões bastante interessante nesse ponto, que é a primeira ordem do mês, seja ações, certificados, ETFs, de produtos de investimento, é gratuita e a partir daí é 5 euros por ações. Portanto, ou por 5 euros de comissão por ordem. Isto na prática quer dizer que com um montante, alguém queira comprar 5 mil euros, 10 mil euros, se quiser comprar 5 mil euros está a gastar 0,1% em comissões. Na primeira ordem, não pagando nada, por exemplo, aproveitando para fazer um plano de investimento em certificados, a primeira ordem não custa nada, significa que o plano não terá custos nas entradas ou nas entregas, claro. Isto sendo nos primeiros dias do mês. E as ordens dos certificados são exatamente iguais, ou o custo das ordens dos certificados são exatamente iguais àquelas que são das ações ou dos ETFs. Ok, perfeito. Marco, eu acho que nós estamos aqui a aproximar-nos do final. Penso que não tenha surgido mais nenhuma questão. E acho que foi uma boa maneira também de chegarmos aqui a este ponto, porque quer dizer, isto, no fundo aquilo que acabámos de dizer também para quem nos acompanha lá em casa, é que o investimento está acessível a quem quiser investir. Portanto, às vezes aquela questão por exemplo, os custos das ordens de bolsa, etc. Sim. Isto já é uma ajuda grande, principalmente para quem está a começar, e acho que ficou muito claro e obrigado por isso. Não existindo mais perguntas, Marco, quero-lhe agradecer a sua presença aqui. Acho que ficou claro para quem nos acompanha em casa que os certificados são uma forma simples e transparente de aceder aos mercados globais, e acho que conseguimos percorrer aqui um bocadinho as nuances principais da temática. Pelo menos para mim, ajudou-me muito e eu acho que quem está lá em casa também, porque... Assim esperamos. Não, acho que sim, porque faz a diferença, porque às tantas nós acabamos por estar a trocar um bocadinho por miúdos, aquelas coisas que às vezes parecem muito técnicas e muito complexas, e fica mais fácil de perceber. E eu acho que as explicações foram muito claras nesse sentido, e portanto obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Nós é que agradecemos. A quem nos acompanha lá em casa, muito obrigado por terem estado desse lado. Informamos que a sessão vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube, poderão fazer as vossas perguntas, nós responderemos com todo o gosto, se surgirem depois. Muito obrigado por terem acompanhado esta sessão do About Investments. Uma boa noite. Boa noite.